Fala fiel, bem-vindos ao canal mais quente de notícias do nosso Corinthians. Hoje temos um programa especial com notícias bombásticas que vão mexer com o coração de todo corintiano. Bomba nessa sexta-feira. Banco Digital pode estampar o nome do estádio do Corinthians e quitar dívidas do Coringão. Isso mesmo. E Craque Neto pede renovação com o Memphis Depay. E olha só, fique comigo até o final do vídeo para você não perder uma informação importante. Não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e também de clicar em hypar, pois assim você vai estar mostrando a força da fiel torcida aqui no YouTube. Então não custa nada e eu vou deixar os créditos dos programas aqui na descrição. Sem mais enrolações, bora pro vídeo. A gente fez uma matéria em relação a quem é melhor hoje. Quais os nomes que você fez? O Memphis ou o Neymar hoje, pra você, Veloso, do Corinthians e Santos? Mas como é que nós vamos analisar o Neymar? Ele não jogou um jogo esse ano. Tá, não, só me responde. Pra você. Memphis Depay. Desde que chegaram. Um ano e meio e o outro um ano. O Memphis ganhou 3 títulos. Não tem comparação. Não, pra você, Memphis, pra você. Memphis Depay. Rosinei. Pra mim, Memphis Depay. Luiz Fabiano. Nenhum argumento consegue ajudar o Neymar nessa. Não existe. E nenhum que eu vou falar aqui. Porque o Memphis, se o Corinthians estiver organizado, o marketing do Corinthians, como chama o rapaz do marketing? Tem dois, tem o Ângelo de Sá, que é o diretor estatutário, e o Vinícius Manfredi, que é o superintendente. Calma, Cascal, eu não escuto ele falando, você falando no meu ouvido. Espera um pouco. Quem que é? Tem o Ângelo de Sá, o Jota e o... O Jota! Ô, Jota! Vocês têm que pegar o Memphis, cara. Vocês têm que fazer esse cara ficar no Corinthians e fazer um plano. Ele se pagar. Ele se pagar. Vocês não fizeram acordo com a BID? BID, né? BID. O que significa BID? Construindo seus sonhos. Então construa o sonho do corintiano, pega a BID, renova mais 2 anos, faz os caras chegar firme e forte, meu irmão, pra renovar o contrato com ele. Pô, desse cara tem que jogar. Esse cara, ele arrebenta. Agora, dos moldes que estão, não dá. Agora você tem a BID aí, os caras são fortes, os caras arrebentam, são monstruosos, diga-se de passagem, entendeu? E aí, meu irmão, renova com ele. Pega o Mastercard, pega o Santander, pega a Coca-Cola, pega quem vocês quiserem, mas o cara tem que renovar, porque sem ele não vai brigar para Libertadores, sem o Yuri Alberto, e principalmente sem o Memphis. E eu que sou contrário ao contrato dele, não a ele. Quando ele deixa de jogar, eu fico bravo. Porque ele é muito bom. Ele é craque de bola. Aí quem que é o outro, Cascão? Quem é melhor nos últimos ano e meio? Memphis Depay ou Lucas Moura? Memphis também. Memphis também. O Lucas jogou muito pouco, mas tá jogando bem. Vocês são convidados de quem? Então entra lá, não fica atrás da câmera. Pode entrar e passa aí. Você vai me irritar aí. Vamos lá, pode passar aí. Tá trazendo 2, irmão. É sua prima, né? Deve ser prima. É igual o Neri. Trouxe as primas aqui. Prima? É prima, bonita. Olha lá. Olha lá, entra todo mundo aí, vambora. Você tem muita prima? Eu não tenho prima. Minhas primas é tudo feia. Minhas coisas bonitas também. É o seguinte, quem é melhor? No último ano, Memphis Depay. Não, no 1 ano e meio. Em 1 ano e meio, Memphis Depay. Pra você. Pra mim também o Memphis. O Lucas jogou muito pouco, craque. Pra você, Luiz Fabiano. Memphis. Então tá. Qual é o outro, Cascão? Não, o Cascão também não tá aqui. Vamos ficar quieto, então. Espera aí. Vamos lá. Espera, se você estiver pronto aí, vocês falam. Espera aí. Tá tudo... Não vai botar na tela nada. Eu não mandei botar. Não, você tá dormindo aí, Cascão. Quem que tá não dormindo, Cascão? Vamos lá. Pra você, eu já perguntei pra você em relação ao Lucas. Memphis Depay e Oscar. No último ano e meio. Ah, tem comparação, Memphis. Não, eu quero só pergunta. Sim, Memphis. Fácil. E? Mas disparado o Memphis. E? Memphis, E? Tá jogou. doido, Memphis, muito. Então, meu irmão, quem mais tem, Cascal, que você fez? Vamos lá. Memphis Depay e o Paulinho, que tá 7 meses e que gastou muito mais dinheiro com o Paulinho do que com o Memphis. O Paulinho não jogou ainda. Mas não dá nem pra é custo-benefício. não. Mas ele jogou no Mundial. Ele fez um gol lá, vocês adoraram. O Paulinho chegou e não ganhou nenhum título ainda. Se for, Pra você, Souza. Memphis Depay. Pra você, Rosinei. for na Fashion Week, é Paulinho. Fecha o Week, cantar com o Ronaldinho. Mas tá o tudo certo. Memphis, E aí? Memphis disparado. Então, peraí, o Corinthians. Será que vocês não entenderam ainda? E aí é uma visão minha. Pô, será que tá certo a gente também cobrar esse cara pelo aquilo que deram pra ele? Tá errado o posicionamento do Pedro Silveira, tá errado o marketing. Agora, o marketing do Corinthians agora tem um cara que é bom. E vai sair ou não vai sair? Vai sair coisa feia do Corinthians ou não vai sair do marketing em relação ao ingresso, em relação a camarote, em relação à alimentação? Vai sair ou não vai sair? Tem gente que vai ser presa, hein? Tem gente que vai pra cadeia, hein? Ou vai ter que provar aquilo que tá lá.
Porque os contratos que foram feitos de alimentação, estacionamento e o marketing agora está resolvendo tudo, vai ter gente pra cadeia. Você sabe disso. E eu sei também, você não sabe? Sei sim, craque Neto. É uma divergência ali entre departamentos e até uma insatisfação ainda com o Duílio sobre alguns contratos assinados na gestão dele. Alimentos e bebidas da Neoquímica Arena e também a gestão do fiel torcedor. Só que a gente só vai falar isso, eu e ele, quando a gente tiver o contrato na minha mão. Quando tiver o papel aqui. Aí eu vou arregaçar. Porque aí a gente bate no Memphis. Tô falando por mim. Ah, pô, mas olha o cara. Você quer a matéria aí, Cascão? Tem a matéria aí? É Ilustra? Bota na tela, Ilustra, vamos lá. Coloca aí. Dá uma olhada. Vai ter gol dele aí, dos caras aí. Tem Ilustra aí, tem conteúdo aí. Vamos lá. Memphis Depay. Lê pra mim você, meu querido filho do Kid. O seu pai tá grávido, sua mãe? Meu pai? Ah, você não é filho do Kid Bengala? Sou filho do... Ué, mas parece que o Kid Bengala não está. Vai ser pai com ser pai. 72 anos e engravidou? É, vai ser... Não é o seu pai. O verdadeiro. O verdadeiro. Meu pai é o sósia. Ah, seu pai é o sósia. Seu pai é metade só. Vamos lá, conta pra mim. Lê igual o rádio. Vai, pô! Vamos lá, craque Neto. Memphis Depay no Corinthians são 69 jogos com 19 gols e 15 assistências, 3 títulos conquistados, salário estimado em 6 milhões de reais, parte paga pela patrocinadora. Neymar, em 28 partidas, contribuiu com 11 gols e 4 assistências, com salário estimado de 21 milhões de reais por mês. Lucas Moura, que está há mais tempo no São Paulo, são 92 jogos, 20 gols, 12 assistências e um salário de 1,8 milhão. Oscar, com 48 jogos, 6 gols, 14 assistências, salário de 2,4 milhões de reais. A verdade é o meu posicionamento em relação ao Memphis é muito mais dele deixar de jogar pra ele ser craque, porque ele é craque. Hoje não tem um jogador que é melhor que ele, tecnicamente, no futebol brasileiro. Ele é muito craque. Talvez isso aqui, olha lá, isso aqui, ó, o que vale mais? Isso aqui ou isso aqui? Veloso? Como Do que eu tô... exatamente. O Memphis é um custo alto pro clube, mas tem retorno, né? Ganhou 3 títulos. Oscar Souza, o Memphis. Custo-benefício do Oscar nenhum, né? O Oscar quase não jogou, né? Rosinei, Paulinho, o craque Paulinho, que a presidenta falou, não contratamos jogadores que vêm aqui aposentados. Ele é mais que aposentado. Ele não é aposentado, porque por sinal vocês aí, consignado, né? Consignado é com vocês aí, né? Mas uma pessoa pega 300 e tem que pagar 6 mil e vocês quebram eles. Tem no Jornal da Band, tá todo mundo aí. É só saber. Com 26, vocês têm 25, a Crefisa. Nossa, como vocês são grandes, hein? Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa, né? Vamos lá, pra você, meu querido e incrível Rosinei, esse aqui ou o Paulinho? Ah, o Memphis disparado. O Memphis, ele se pagou aí com esses títulos que ele trouxe pro Corinthians, então o Memphis disparado. Pra você, meu querido Luiz Fabiani, o Memphis ou esse aqui, o Gabigol? O Gabigol do Cruzeiro e o Gabigol também do Flamengo, que é uma vergonha os dois. É do Cruzeiro, mas bota os dois juntos. Tá de brincadeira. Tá de brincadeira. E aqui a gente tem justiça, irmão. As minhas divergências em relação ao que acontece com o Memphis é o contrato que foi feito pelo Pedro Silveira, que não tá mais, que parece que ficou com algum problema. É com o outro Cascone, que não sei o quê. É com o Augusto, que foi o presidente, e que nem tá lá, que tem impeachment dos caras. Pô, 6 milhões pro time que tá quebrado? Se ele ganhasse 6 milhões aqui, ó. Aqui, ó. E 6 milhões aqui, tá tudo bem. Porque é 2 times que tem dinheiro, irmão. É 2 times que tem dinheiro. Eles jogam no Corinthians, que os caras não pagam ele. 41 milhões vai ficar devendo pro cara. O cara veio, pegou bicho do Paulista, bicho da Supercopa, bicho da Copa do Brasil, encheu o bolso de dinheiro, mas ele deu 3 títulos. 3 títulos. E ele é ídolo do Corinthians, dessa geração é ele. O que você pensa disso? Gabigol e o Memphis Depay. Não tem comparação, craque Neto. Se fosse o Gabigol do Flamengo, aí beleza, Gabigol por muito, mas essa versão do Cruzeiro fica muito abaixo. E só um detalhe curioso, esses números referentes ao Oscar contemplam as 2 passagens do Oscar pelo São Paulo, não só do ano passado, em que ele ficou muito tempo fora por diversas lesões e até aquele triste problema cardíaco pulmonar que ele apresentou no final da temporada. Né? Então o Oscar em mas 2 tá cobrando 8 milhões, né, do clube, né? Tá cobrando 8 milhões. Pra rescindir. Pra rescindir. É um direito que ele tem, tá tudo certo, cada um vê o que quiser. Cada um. Agora, quando contrataram ele, o que falaram a torcida de São Paulo?
Porque ele veio por amor, né? Amor, amor. São Paulo. Que amor, velho. Que a patrocinadora ia pagar. Isso. Agora a patrocinadora vai pagar os 8? Vai pagar os 8 milhões? Vão pagar? Vai fazer isso com o São Paulo, um dos maiores clubes do mundo. Um dos maiores clubes do mundo. Vocês pagam pau pra Fernando Diniz. 11 jogos lá em São Januário, ganhou uma partida. Olha, o primeiro tempo eu joguei 50% lá. Olha, o primeiro tempo eu chutei 26 bolas, 1-0 pro Bahia, gol do Jubá. Jogada ensaiada. 11 jogos em São Januário, que tem uma torcida que é monstruosa do Vasco. Essa torcida não merece o time que tem, não merece o presidente que tem e não merece o treinador que tem. A torcida do Vasco é impressionante. O cara tá com 11 partidas. Felipe Coutinho, um jogador, mas que é um jogadorzinho meio mediano. Mas mediano. Mediano. Você bota o Djalminha, Alex, você tá de brincadeira. Você tá de brincadeira. Esse cara aí, ontem, jogo 1-0, ele foi substituído, vaiado. Vê se ele fez gol. Vê se ele fez gol. E vocês pagam, e ainda se fizer 1 ou 2 gols, jogando no Carioca, a imprensa Carioca pede ele pra seleção, Veloso. Pede ou não pede? Vai querer botar na seleção. Tá de sacanagem, velho. A gente conhece já. A gente já passou por isso. Desde a nossa época. Desde a nossa época. Desde a nossa época. Vocês pagam pau pro Felipe Coutinho, pra Paquetá. Vocês estão brincando com futebol. Estão brincando. Brincando. Aí é o seguinte, tem gol de quem aí, Cascão? Então pega gol narrado do Memphis aí pra mim. Tem aí? Por exemplo, você renovaria o contrato do Memphis se a BID, por exemplo, vamos lá, os caras que estão entrando no Corinthians, tem outra que está entrando no Corinthians agora. Parabéns à BID, parabéns ao Corinthians, parabéns ao Martins. Tá entrando uma outra, são outra também que tá entrando. O Corinthians tem negociações com a PicPay. Pega a PicPay, irmão. Pega a PicPay, faz o coisa dele, ó. Eu quero 20 milhões pro Memphis. Pô, o cara tem que ficar desse jeito que tá, ele tem que ficar. Exatamente, o Corinthians negocia com a PicPay, ainda não definiu a PicPay também lá no Corinthians vai ser preto, hein? Vem com o PicPay verde, nós não faz uma maquininha. Esquece aí, nós não queremos maquininha verde, coisa nenhuma. Tem que ser preta e branca. Sabe que a única vez que o Corinthians jogou com um detalhe verde na camisa foi no Mundial de 2012, porque a FIFA obrigou o Corinthians a jogar com um detalhe verde na manga. PicPay e o Corinthians ainda não definiram a propriedade que vai ser negociada. E até o naming rights da Neoquímica Arena foi colocado sobre a mesa nesse princípio de negociação. Vamos lá, aí você tem um cara como esse. E aí tudo que acontece com o Corinthians, que você já falou, Veloso, não paga esse, não paga. Se o Corinthians não tiver o entendimento que esse cara é importante para esse ano com o Dorival Júnior, e se no meio do ano ele não voltar, não volta o Yuri Alberto, não volta o Pedro Bridon, e aí o Corinthians vai ficar a pé. O que você pensa? Aí fica ruim. Falei isso outro dia, que acho que foi na sexta-feira, na semana, não sei. Mas enfim, que a situação fica complicada. Porque a gente sabe que o Corinthians precisa de caixa, precisa vender jogadores. E a base está valorizada. Dorival fez um trabalho que a gente tem que enaltecer, louvar aqui, porque realmente valorizou a garotada com títulos, botando titular. Eu até disse aqui também que no Brasil, esses times campeões como Palmeiras, Flamengo, o Corinthians é o único que tem jogadores da base como titulares. O Bidon, o André, que se tornou titular. São jogadores que estão muito valorizados hoje, o trabalho do Dorival. Então o Corinthians vai precisar vender esses jogadores, tem que resolver a questão Memphis, que termina o contrato agora no meio do ano. Eu acho que nesses termos aí... Antes não disso, dá tem que pagar ele, né? Então, nesses termos não dá para continuar com o Memphis. Não dá, não tem condição. Ou arruma um meio do Memphis, porque o Corinthians tem o direito de imagem do Memphis, mas não explora. Ou arruma uma forma do Memphis se pagar com esse direito de imagem, vendendo esse valor para patrocinadores, para empresas interessadas, ou negocia e reduz esse salário, tira essas mordomias todas de hotel, de cozinheira, de segurança, de carro blindado, de ganhar metade do bicho prêmio, quando ganha o campeonato. Isso é absurdo, velho. Essas mordomias todas, resolve um salário com ele, e aí ele tem que arrumar a casa onde ele vai morar, aí ele vai ter que arrumar funcionário para trabalhar para ele. Pô, mas para quem ganha 4 milhões, pois é, dá para fazer isso, aí né? É problema dele, mas precisa tirar tudo isso, reorganizar esse salário, esse contrato, para que aí sim o Corinthians possa ter condição de honrar com ele, porque ele ganha muito, recebe muito, é prêmio, salário, só que não recebe. Está tudo lá, a dívida aumentando. Hoje está perto de 40 milhões de reais e essa conta vai chegar. Vamos lá, olha o Neymar. Não pode falar mal de Neymar, que aí os caras vão me cancelar. Eu quero que vocês se explodam, velho. Eu quero que vocês vão tudo pro inferno, não.
Você acha que eu tô preocupado com o cancelamento por causa de um jogador de futebol que ganha 21 milhões por mês? Tem 11 gols, 4 assistências, nenhum título. Há 1 ano ele tá no Santos. Aí você pega o Lucas Moura, 2 milhões de reais, 92 jogos, 20 gols, 12 assistências. Faz 7 meses que não joga, teve um trauma. 2 títulos. Não foi isso? Foi. Teve um trauma no joelho. Eu já falei o trauma que eu tive, que meu pai pegando minha mãe, socando minha mãe. Isso que é trauma, velho. Trauma é isso. O cara teve um trauma, ficou 7 meses. Eu tô com 50 anos com isso na minha cabeça. 55 anos com isso. Trauma é isso. Você imagina ele que bateu o joelho. Então, aí o Oscar, olha, o Oscar ganhou tantos bilhões lá na China, tá voltando por amor no São Paulo. Cadê os gols? Que eu não enxergo. 6 gols. 6 em gols. 2 passagens. Em 2 passagens. 6 gols. Aí vocês pagam pau pra esse jogadorzinho. Medíocre. Jogador medíocre. Pra mim é medíocre. Sempre foi. Sempre foi. Aí, Paulinho. 12 jogos. 2 gols. 1 assistência. E aí a presidenta do Palmeiras. Não contratamos aposentados aqui no Palmeiras. 7 meses. Não é departamento médico. O que vocês são aí? Vocês contrataram só jogador ruim, mandou todo mundo embora e tem um cara que não sabe se vai jogar. E só vai jogar em março. O Memphis, ele é artilheiro da seleção holandesa. Qual desses aqui joga na seleção? Qual desses aí é convocado pela seleção? O Memphis. Quem vai pra Copa desses aí? Me fala um só. Cara, talvez eu esteja errado no sentido do Memphis, daquilo que eu espero mais dele e daquilo que ele pode dar. Porque ele é craque, irmão. Ele é craque. Aí, Felipe Anderson, o craque da Lazio, que eu falei aqui, Veloso, queria pra seleção. Olha como eu sou burro. Olha como eu sou orelhudo. Não, mas se ele jogasse aqui o que ele estava jogando lá, com a carência que a gente tem de jogador nesse setor aí, poderia mesmo, mas não tá jogando nada. 1,5 milhão pro cara. O cara tem 5 gols. Vocês estão de brincadeira. E ninguém fala nada do Felipe Anderson. Alguém viu alguém falar do Felipe Anderson em programa de televisão? E a gente que acompanha tudo, hein? Rádio Bandeirantes, Rádio Craque Neto, você, Rosinei, Souza. Vocês já fizeram lá no Podpah, lá com o Corpinho, com o Ju Canalha, do Felipe Anderson, tirar sarro do jeito que vocês tiram do Yuri Alberto? Não, porque o Yuri Alberto pelo menos joga, entendeu? Aí você pega o Gabigol, só dá entrevista pro Igão e pro Mítico, que eu amo os dois. E o Podpah também. Aí o cara, 38 jogos, 12 gols. E ganha 3 milhões. Bora falar de Corinthians 2, Bragantino 0. Gente, um time que não tinha perdido ainda em 2026. Se isso é pouca coisa, creio que não, né? A gente tá falando de uma equipe que, a gente, obviamente, estamos no começo do Brasileirão, mas chegou a ser líder, tá com uma boa campanha, um bom retrospecto, né, sob o comando do Wagner Mancini. É uma equipe que, assim, tem bons valores, né? O Lucas Barbosa por um lado, Mosquera por outro, depois eles inverteram. O Isidro Pita, que eu acho um bom centroavante, pro nível do Bragantino e de várias equipes do futebol brasileiro. O Isidro Pita é um cara brigador, trombador, faz muitos gols. O John, que até não estava assim, mas era um bom valor dessa equipe. Você tem ali o Juninho Capixaba, que a gente conhece muito bem, né, que deixou de ser um lateral, cai por dentro muitas vezes. O Cleiton, eu vou falar um negócio. O Cleiton joga contra o Corinthians, o que eu não vejo ele jogar nunca na vida. Gente, o Cleiton na última rodada do Brasileiro do ano passado contra o Inter, ele empurrou uma bola para dentro do gol. Ele é horroroso. Ele é desastroso. Contra o Corinthians, é impressionante. Ele vira o Neuer, como a gente brinca. Ele fez cada defesaça. O Cleiton. E olha que o Bragantino contratou o Thiago Volpe, né? Que tá revezando aí com o Cleiton, porque o Cleiton talvez seja o jogador com mais jogos na história do Bragantino. E o Volpe chegou na sua estreia, pegou 2 pênaltis, deu caneta. Thiago Volpe. Então, assim, o Bragantino é uma boa equipe. É uma equipe consistente e vencer o Bragantino representava muitas coisas. A gente falou aqui na véspera que o Corinthians, com a rodada em andamento, estava na lanterna do Campeonato Brasileiro.
E mesmo com a ponderação de que faltavam 2 jogos a menos, né, o próprio Bragantino e depois o Atlético Paranaense, que é o jogo atrasado, o Corinthians ainda tem um jogo a menos do que os demais, é ruim, né? Você olhar para a tabela e ver lá o teu time em 20º, nem um ponto conquistado, aquela coisa toda, já se encaminhando para a 4ª rodada, aí você pensa, e aí? E aí, aquela história do jogo atrasado, né? Não, calma, tem um jogo atrasado. E aí quando vai ver o jogo atrasado é contra o Flamengo, contra o Palmeiras, e aí você acaba se atrapalhando. Então, era importante ganhar. Era em casa, o Corinthians vinha se atrapalhando dentro de casa nos últimos jogos, nos últimos resultados. Era em casa, era o Bragantino, que é um adversário aqui, né, local. Então, tinha que fazer o resultado. E o Corinthians fez. Vem de um derby em que jogou bem, e eu achei isso interessante. A gente sabe o quanto o clássico pesa em termos de crise para qualquer um dos lados, especialmente para o lado perdedor, né? Então, no momento que o Corinthians não vence o Palmeiras, ainda mais em casa, né, fica aquela mancha, aquela coisa, poxa vida, será que o trabalho está arranhado? Mas uma semana antes havia vencido a Supercopa, vencendo o Flamengo e jogando mais que o Flamengo. Perdeu para o Palmeiras e houve um entendimento de que jogou melhor do que o Palmeiras. Então, eu tô satisfeito, eu tô achando interessante ler que o contexto Corinthians, torcida, imprensa, tá todo mundo entendendo que, cara, o Corinthians tá bem. Tá bem. Você perder um ou outro jogo é do jogo, faz parte, desde que você mantenha a sua convicção, desde que a evolução continue, desde que você ali na frente, você não deixe desperdiçar, você não deixe resultados pelo caminho, você não deixe pontos pelo caminho. E é mais ou menos o que está acontecendo. Eventualmente, o Corinthians vai perder algum jogo. Óbvio. Mas de que maneira ele perde esse jogo? Sendo sucumbido pelo adversário, sendo dominado pelo adversário, ou o Corinthians jogando bem e numa bola ocasional ele perdendo o jogo? Tem diferença, porque essa diferença ela é especialmente sentida a médio e longo prazo. Bom, torcedor corintiano, você chegou até aqui, não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e também de ativar o sininho das notificações para você ficar sempre bem informado aí com as principais notícias do nosso Coringão. E bom, o Corinthians, né, enfrentou o Red Bull Bragantino pelo Campeonato Brasileiro nessa quinta-feira. O Corinthians saiu com triunfo aí por 2-0 com gols de Gabriel Paulista e do lateral Matheus Bidu. Matheus Bidu, que está jogando muita bola, tem aí a expectativa, né, para ele ser convocado aí pelo Ancelotti para aí os próximos jogos da seleção brasileira. Matheus Bidu evoluiu muito, está jogando muita bola e atualmente aí é o melhor lateral esquerdo em atividade hoje aqui no Brasil. E bom, uma notícia bombástica aí também que acabou de explodir, envolvendo os naming rights da Arena do Corinthians. Isso mesmo, o Corinthians está negociando aí com a PicPay para vender os naming rights da Neoquímica Arena. Isso mesmo. Inclusive o presidente do Corinthians já foi lá na sede do Banco Digital para tratar aí dessa negociação. O Corinthians, né, que vendeu os naming rights para a Hypera Pharma lá na época da pandemia, e fechou um contrato aí até 2040. Mas o presidente do Corinthians acha que o contrato já está vazado e quer rescindir aí o contrato com o atual contrato, né, com a Neoquímica Arena. E o Corinthians, que não é bobo, já está em negociação aí com esse banco digital. E tomara, né, que se conclua essa negociação, pois assim o Corinthians está pretendendo, né, receber cerca de 70 milhões anuais com os novos naming rights do estádio. Atualmente, no atual contrato, né, com a Hypera Pharma, o Corinthians recebe um pouco mais de 20 milhões. Então, um valor muito abaixo. E com esse novo contrato, o Corinthians dava aí um bom alívio, né, nas finanças do clube. E também pode até estar finalmente quitando o estádio. Isso mesmo, pois o Corinthians hoje deve um pouco mais de 600 milhões. Então, o Corinthians recebendo aí 70 milhões anuais, dá para fechar aí um acordo com a Caixa e assim estar resolvendo aí essa pendência do financiamento da Arena. E é uma excelente notícia, né? Eu quero saber a sua opinião, o que você acha. E eu quero saber também como você acha que poderia ser o nome do estádio. Você acha que seria PicPay Arena
você acha? Deixa aqui nos comentários. Mas eu acho que é o mais provável, né? PicPay Arena. E aí, você acha que combinou? Sim ou não? Deixa aqui nos comentários, pois sua opinião é importantíssima. E é isso aí. Não se esqueça de clicar em hypar aqui o vídeo, pois assim a gente vai estar elevando, vai estar mostrando, né, a força da torcida do Corinthians aqui no YouTube, o que é muito importante. Vamos mostrar aí a força da fiel torcida. E é isso aí. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. E eu volto logo para trazer mais informações. Eu vou deixar os créditos aqui na descrição do vídeo. E é isso aí, um forte abraço e valeu!